Oi pessoal, eu sou a Silvia Coelho Matos do canal Relíquias Atuais e Espirituais. Hoje vamos abordar um tema que tem se falado muito, mas não se tem tomado os devidos cuidados. Quando nós falamos, todos os temas que abordamos, que inúmeros espíritos de esferas inferiores têm procurado ficar aqui pela Terra para nos desestabilizar. E acabamos sugestionados, falando ou praticando atitudes que normalmente nós não estaríamos de acordo com aquilo. Nós temos orientado no orai e vigiai para que todos fiquem mais protegidos. Infelizmente, nós temos visto pessoas se aventurando em entrar assuntos que não dominam. Muitas pessoas desestabilizadas tomando remédios para depressão, principalmente, e piorou ainda, né? 8 meses nessa pandemia, fica em casa, sem um abraço, um contato físico, um aperto de mão. Tudo isso acaba deprimindo mesmo. Algumas conseguem receber passes e outras são dominadas por essas interferências porque não sabem o que está acontecendo. Muitas não querem entender como está a energia do universo, não se informam. O enorme trabalho dos espíritos superiores que acode aqui e ali muitas vezes são ignorados por pessoas que continuam fazendo o que querem e acabam entrando num caos que pode não ter volta. Nossa, mas que drama! Não é drama, não. Muitos desses espíritos que ficam perambulando pela Terra são chamados de fantasma, ou seja, é alguém que já faleceu e ficou preso aqui entre o mundo físico e a vida após a morte. É diferente de quando morremos, o espírito, que é uma força viva, deixa o corpo morre, o espírito deixa de existir, enquanto quem se move? A alma. O fantasma, por outro lado, eles são vistos onde? Esse será o foco do canal hoje. A minha preocupação. Se esses fantasmas, acabam ficando por aqui, onde é que eles ficam? Eles ficam nas casas que eles não querem sair. Eles acham que vai ser deles até não sei quando. Eles ficam 50, 100 anos, sabe lá quanto tempo, em casas antigas, fazendas e cemitérios. Aqui na cidade de Bebedouro, por exemplo, na esquina da rua Coronel Conrado Caldeira, existia uma casa ali muito bonita que foi desmanchada, mas eu tenho a foto dela. Quando nós íamos para o ginásio, ninguém se atrevia a passar pela calçada, porque ela era conhecida como casa assombrada. Tinha pessoas que diziam que à noite ouviam barulhos ou piano tocando. Dizem também que era uma mulher e ela, um belo de um dia, fechou a casa, foi embora e largou tudo ali. Não sei se é verdade. Então, pessoal, nós temos conversado, já tocamos nesse assunto em outros vídeos, se é possível um espírito, um fantasma desse, aparecer em fotos. Lógico.
Tem vários sites na internet relatando isso. Na minha pesquisa, eu peguei alguns casos aqui que eu achei interessante. Numa foto de 1891, feita na biblioteca Abbey Combermere, na Inglaterra, a imagem de um homem sentado na cadeira em primeiro plano. O braço direito, a cabeça, o pescoço e um pedaço do peito estão visíveis. E acredita-se que esse espírito seja de Lord Combermere. Mas como se a 6 quilômetros da biblioteca, no momento em que a foto foi tirada, ele estava sendo velado? Ele estava morto. Como é que ele estava sentado ali na cadeira? O distinto cavalheiro foi morto após ser atropelado por uma carruagem. E nessa época, o tempo de exposição para o registro das imagens fotográficas era bem maior que o de hoje em dia. Para se ter uma ideia, essa foto demorou mais de horas para ser pronta. Algumas pessoas até especularam que alguém poderia ter sentado na cadeira nesse período. Mas a família de Combermere diz que isso é impossível, já que todos os funcionários, parentes, estavam no velório do patriarca. Sinistro, né? Um outro exemplo aqui que eu achei assim interessante também, caso de fotografias, o ator, cantor e cowboy Terry Ike Clanton queria fazer uma foto de um amigo como se fosse nos tempos do Velho Oeste norte-americano. Para isso, ele resolveu fazer um registro branco e preto, sem saber, é claro, que no fundo da imagem, a hora que ele revelasse a foto, ia aparecer uma figura sinistra. Ele ainda jura que a figura está segurando uma faca. E se você analisar a foto para aumentar a veracidade do que aconteceu, basta analisar as sombras das duas pessoas que aparecem nela, enquanto o amigo de Clanton projeta uma sombra para trás, o intruso projeta a sua para frente. Um outro caso que eu detectei aqui na internet, e depois vocês podem pesquisar, vocês vão achar, além desses, muitos outros. Esse aqui foi uma filmagem, ficou famosa as fotos de fantasma, que seria o espírito de Janice Turman, uma garotinha que teria incendiado acidentalmente muitas casas no ano de 1677, em Rosefield, Inglaterra. Mais de 3 séculos depois, em 95, aconteceu um outro incêndio na mesma região, consumindo uma construção de 90 anos. Então, foi aquele corre-corre, muita gente ajudando a apagar o incêndio, e um dos moradores, o Tony O'Reilly, ele registrou, né, esse evento triste e viu uma garota no meio das labaredas. E a figura só foi aparecer na hora que ele revelou o filme. Porém, em 2005 foi descoberto, dizem, né, que a imagem pode ser uma fraude, mas que tinha uma menininha com as mesmas roupas e a posição da suposta fantasma da foto, se questionou, né? Uma foto muito antiga, se questionou. Mas muitos outros fatos registrados em fotos se confirmaram que aquele espírito estava ali mesmo.
Tem um outro exemplo que seria 91, sobre a reunião que um grupo de pesquisa de fantasmas de Chicago, nos Estados Unidos, eles estavam reunidos em um cemitério no estado de Illinois, supostamente um dos mais assombrados do país. E com exceção dos pesquisadores, o local naquele momento daquela reunião estava vazio. Mas já tinha sido divulgado que mais de 100 relatos de aparições existem por lá. E alguém com uma câmera infravermelha registrou uma imagem que foi capturada de uma garota do cemitério Grove Bacharel, uma figura conhecida, que aparece sentada sobre um túmulo com algumas partes do seu espectro sendo transparente. Além disso, as suas roupas parecem muito antigas. Assustador. Esses são alguns exemplos que eu levantei de fotos nesses lugares. Tem um pequeno detalhe, né? A ideia desse nosso tema de hoje é orientar as pessoas. Tem pessoas que, quando jovens, adoram ver filmes de terror. Outras encontram paz indo orar no cemitério. Outros fazem sites, né, nessas casas assombradas. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir e fico preocupada, porque eles estão se deparando com mistérios do desconhecido. Alguns, com mediunidade, quando saem da visita, oram e pedem para os espíritos de luz retirarem e levarem aqueles espíritos para outra morada. Mas eles precisam querer. Muitos não querem sair. Muitos querem ficar ali. E você que foi ali é que é o intruso. E muitas vezes, essas influências, esses fantasmas, né, acabam acompanhando você e acaba transtornando a sua vida no dia a dia. E você nem sabe por quê. Foi aquela visitinha, né, que você não entendia, que você não sabia como fazer. Muitos têm mediunidade e também não sabem. Então, por isso que é importante. Se você tiver mediunidade, se você tiver entendimento, você não vai levar fluidos, influências nenhuma atrás de você, né? E tem um detalhe, tem espírito que não quer sair dali, não, ele quer ficar ali. Você que foi lá atrapalhar. Cuidado, pessoal. A gente sabe que aqui no nosso mundinho já tem muitos espíritos perdidos. Eu gostaria que vocês procurassem estudar, que vocês fossem mais cautelosos, não façam nada por impulso e sem conhecimento. Fica aqui o alerta. Gostaria que vocês curtissem o nosso canal, faça a sua inscrição, clique aí no todas para que o YouTube possa passar para você quando tiver novos temas, novos vídeos, né? E compartilhe com os seus amigos também. Eu queria que vocês procurassem estudar, procurassem entender e procurassem se proteger, porque o nosso universo, as energias estão muito pesadas. Então temos que ter conhecimento, fé
orar e vigiar constantemente e, principalmente, se possível, através da prece do Pai Nosso. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um beijo no seu coração.